se eu te dissesse que a salvação nunca foi sobre esforço, nunca foi sobre merecimento, nunca foi sobre perfeição? Em Epístola aos Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo de Tarso apresenta uma das verdades mais revolucionárias da fé cristã. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras, não pela lei, não por rituais religiosos, mas pela fé. Paulo faz uma pergunta poderosa. O que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se Abraão tivesse sido justificado por obras, ele teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque a Escritura declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A fé foi creditada como justiça. Pense nisso. Abraão não tinha a lei de Moisés, não tinha os mandamentos escritos, não tinha o sistema religioso estruturado. Ele tinha apenas uma promessa. E mesmo quando tudo parecia impossível, ele creu. Deus prometeu um filho a um homem já avançado em idade. Prometeu descendência incontável a alguém cuja esposa era estéril. Humanamente impossível, naturalmente improvável, mas espiritualmente possível. Abraão não negou a realidade, ele apenas decidiu confiar na promessa acima das circunstâncias. Ele não enfraqueceu na fé, não duvidou por incredulidade, mas foi fortalecido, dando glória a Deus. E aqui está o ponto central de Romanos 4. A justificação não é salário, é presente. Quem trabalha recebe como dívida, mas quem crê recebe como graça. Paulo deixa claro, essa verdade não é apenas sobre Abraão, é sobre nós. Não somente por causa dele está escrito que lhe foi imputado, mas também por nós. A mesma justiça que foi atribuída a Abraão pela fé é atribuída a todo aquele que crê naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso muda tudo, porque significa que nossa posição diante de Deus não depende do quanto erramos, mas de em quem confiamos. Abraão é chamado de pai da fé, porque ele creu antes de ver, confiou antes de receber, obedeceu antes de entender completamente. A fé verdadeira não ignora as dificuldades, ela escolhe confiar apesar delas. Romanos 4 nos confronta com uma pergunta profunda. Estamos tentando conquistar aquilo que Deus quer nos dar pela graça? A justificação pela fé é o coração do Evangelho. Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A cruz pagou, a ressurreição confirmou, e a fé recebe. Abraão não foi declarado justo porque era perfeito, ele foi declarado justo porque confiou no Deus que cumpre promessas. E esse mesmo Deus continua chamando pessoas hoje. Pessoas comuns, com falhas, com limitações, mas dispostas a crer. Porque no reino de Deus, a fé é o que move o impossível. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe. A jornada da fé começa com uma decisão: confiar. E talvez hoje seja o seu dia de crer como Abraão creu.